Vamos esperar dar o aviso. Beleza, foi. Então, vamos lá. Eu estava falando o seguinte, né? A conta está diferente no slide, né? E tá diferente do que a gente fez aqui. Mas a única diferença, ó, até aqui está certo. Até aqui está tudo igual. A diferença é que aqui eu abri um pouquinho mais, mas não precisava também. Você podia fazer a conta parando aqui. Aí, como é que seria parando aqui, né? Como é que você vê o seguinte, ó? O módulo de t é maior do que essa quantidade. Né? Então, ó, se o módulo de t aqui dentro, né, se eu for representar essa sentença graficamente, eu teria módulo de t maior do que esse valor. Bom, o módulo de t vai ser maior do que esse valor aqui se o t for maior do que ele, né? Ou seja, se o t estiver aqui, à direita do valor q sobre s dividido por raiz de n, ou então, né, se o valor de t for menor do que menos aquele valor, né? Talvez seja até mais direto se eu não tivesse feito essa divisão, né? Se eu tivesse parado exatamente daqui. Porque aí é melhor, né? Eu acho que assim faz mais sentido. Por exemplo, se esse cara fosse 8, só para fixar as ideias, né? Então, o que é o módulo de t ser maior do que 8? É ou t maior do que 8, ou então o t menor do que menos 8. Por exemplo, menos 8. Por exemplo, menos 8,5 ou menos 20, tá? Por quê? Porque se o t for, digamos, menos 8,5, menos 8,5, o módulo vai dar 8,5, que é maior do que 8. Se o t for menos 20, o módulo vai ser 20, que é maior do que 8. Ou seja, o módulo de um número é maior do que 8, se e somente se, né, ou aquele número já for maior do que 8, tipo 9, 10, 11, ou se aquele número for menor que menos 8, tipo menos 9, menos 10, menos 11. Tá? Né, dito isso, se eu for traduzir isso para a curva, eu vou ter o seguinte, ó, o módulo de t vai ser maior do que essa quantidade se o t estiver à direita dessa quantidade, ou então se o t estiver à esquerda daquela mesma quantidade com sinal de menos. Tá? Então, isso aqui dividiria direto a região em duas áreas, né? Na área da esquerda e na área da direita. Tá? Essa foi a única diferença do slide para o que foi feito aqui na conta. Tá? Ficou mais claro esse ponto? Quando você estiver desenvolvendo, pode parar onde quiser. Pode parar ou aqui, o que você achar mais fácil. Eu, olhando agora, achei mais fácil realmente seguir a conta do jeito que estava feito aí nos slides. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar com a aula. Então, a gente já tinha feito o nosso teste, né? A gente rejeitou H0, né? O nível de 2%. A conclusão do teste tinha sido a que a gente já fez, né? Como x barra está na região crítica, né? Ou seja, x barra, a distância entre x barra e 4,13 é maior do que Q, a gente conclui no nível de significância de 2% que a média populacional, né, da concentração de alumínio no plasma de crianças que receberam um antiácido contendo alumínio é diferente da concentração populacional média de alumínio para crianças que não receberam antiácido contendo alumínio. Nossa, quantos alumínios! Enfim. Bom, então essa é a conclusão. Lembrando que a conclusão sempre é sobre a quantidade populacional, tá? Então aqui é referente à média populacional. Então agora, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu acho que o slide talvez esteja um pouco mais detalhado do que o necessário, que é a gente faz a seguinte coisa, né? Quando a gente está definindo aqui a nossa região crítica, deixa eu colocar aqui, região crítica, né? A gente está sempre colocando a região crítica em função de x barra, né? Bom, a gente coloca em função de x barra, por quê? Porque é o x barra que imita, entre aspas, o μ, né? Ele que representa o valor da média populacional na amostra. Então, ele é que vai indicar se eu devo rejeitar ou não. Então, nada mais natural do que colocar a região crítica em função de x barra. Mas eu não preciso fazer isso, né? Eu posso colocar a região crítica direto em função da estatística de teste. Ao invés de dizer, vou rejeitar se o x barra for maior do que uma quantidade, aqui eu estava sempre chamando de Q, né? Aí, nesse caso, eu decidi chamar de R. Então, por exemplo, nesse caso em que eu quero testar H0,
Mi igual a Mi0 versus H1 Mi maior que Mi0, então eu já sei que eu devo rejeitar se o x barra for grande. Aí eu olho para minhas estatísticas de teste. Né? A estatística de teste está definida em função de x barra. Então, acontece o seguinte. Se eu vou rejeitar se o x barra for grande, isso é equivalente a rejeitar se o t, que é a estatística de teste, que varia em função de x barra, também for grande. Por quê? Porque o t é uma função crescente de x barra. Vamos ver por quê. Se eu pegar o x barra e aumentar o x barra, o que acontece com o t? Ele aumenta também, concorda? E é x barra menos uma constante dividido por um valor positivo, quanto maior x barra, maior que t. Então, se eu rejeito para x barra grande, eu também vou rejeitar se o t for grande. Então, eu posso trocar, ao invés de definir a minha região crítica em função de x barra, eu posso definir ela em função de t. Né? Se a gente olhar a conta, né, a gente vai conseguir ver isso. Deixa eu colocar no outro, porque o outro está com a conta mais bem definida. Aqui. Esse era o outro exemplo. Era um exemplo em que a gente testava, era aquele que a gente tinha feito, né? Mi igual a 200 versus Mi maior. Então, eu tinha dito assim, ó, vou rejeitar H0 se o x barra for maior do que Q. Aí a gente continuou fazendo as contas, né? E chegou ao seguinte, ó. Essa probabilidade é a mesma dessa daqui, né? Então, eu posso também rejeitar H0. Então, eu posso rejeitar H0 se esse cara daqui, né? Se a minha estatística de teste, esse cara aqui se chama T, né? Eu tinha chamado ele de T lá atrás. Eu também posso rejeitar H0 se o T for maior do que um certo valor, né? Em que esse valor aqui, que eu estou chamando de Q asterisco, ele tem essa expressão. Então, nota que eu posso definir, né, tanto a minha região crítica em função de x barra, quanto em função de t, né, em função da estatística de teste. E por que eu estou notando isso? Bom, eu estou ressaltando isso com vocês porque o teste vai ser mais fácil, você vai ter que fazer menos conta, se você definir a rejeição direto em função da estatística de teste. Vai ser mais rápido para fazer o teste, você vai fazer menos conta, tá? Vamos ver isso num exemplo prático, né? Então, ó, aqui eu tinha o exemplo das pinças dos escorpiões, a gente tinha n igual a 10, x barra igual a 48,2, s igual a 1,708. Tá? E a gente estava fazendo o teste com alfa igual a 5%. Então, o teste era desse jeito, né? Mi igual a 45 versus Mi maior que 45. Aí eu tinha dito, né? A gente vai rejeitar H0 se o x barra for maior do que Q. X barra maior do que Q é equivalente a x barra menos Mi maior do que Q menos Mi, que é equivalente a x barra menos Mi sobre S dividido por raiz de N maior do que Q menos Mi sobre S dividido por raiz de N. E essa quantidade eu chamei de Q asterisco. Então, eu cheguei que x barra é maior do que Q, é equivalente a T maior do que Q asterisco, tá? Então, eu posso definir direto a minha região crítica em função de T, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo para entender isso. Então, tá aqui o exemplo. Vamos lá, pegar os dados e fazer novamente. Vou botar mais uma folha. Então, a gente tem, de novo, outro exemplo. N igual a 10. A gente também tem x barra igual a 48,2. Também temos S igual a 1,708, tá? O H0 é Mi igual a 45 e o H1 Mi maior do que 45. Então, eu queria testar lá se o comprimento das garras dos escorpiões, das pinças dos escorpiões em média era de 45 ou se era maior do que 45, tá? Agora, esse aqui é etapa 1. Etapa 2. Etapa 2 é o quê? É estatística de teste.
No caso, a minha estatística de teste que eu vou usar para esse teste de hipótese é a estatística T. É x barra menos 45 dividido por S sobre raiz de n. Tá? Isso aqui sobre H0 tem distribuição T com quantos graus de liberdade? Com n menos 1 grau de liberdade. Esse n menos 1 aqui vai valer 9, tá? Porque o n é 10. Então, definida a minha estatística de teste, 3. Agora eu vou fazer a região crítica, tá? Que é a região onde eu rejeito H0. Região crítica. Então, a região crítica diz o seguinte, ó, eu vou rejeitar H0 se eu tiver T maior do que Q asterisco, tá? Por quê? Porque eu rejeitaria se o x barra fosse grande, x barra grande, se o x barra aumenta, o t também aumenta. Então, se o x barra é grande, t também é grande. Então, rejeitar quando o x barra é grande é a mesma coisa do que rejeitar quando o t é grande. Então, vou rejeitar quando o t é grande. Aí vamos ver como é que vai ficar bem mais fácil fazer as contas. Então, 4. Agora é a obtenção, né? Não é obtenção de Q asterisco. Tá? Para obter Q asterisco, eu faço o quê? Eu faço alfa, que é o nível de significância de 0,05. Ele é definido como a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade, que é igual a... Vou rejeitar H0 quando? Vou rejeitar H0 quando o T for maior do que um certo valor Q asterisco, dado H0 significa dado Mi igual a 45. Tá bom? Então, olha só, aí eu já posso fazer direto, né? Por quê? Porque dado H0, né, se assim, sob H0, eu tenho que a minha estatística T tem distribuição T-student com 9 graus de liberdade. Então, olha só que magnífico, né? Fazendo isso, eu tenho o seguinte. Aqui eu vou colocar T-student, a minha T. Aqui eu tenho 0, né? Então, eu vou rejeitar se o T for maior do que Q asterisco. Então, está aqui meu Q asterisco. E agora, o alfa fica sendo a probabilidade dessa T de student, né? Eu vou colocar até aqui vírgula, onde T segue a distribuição T de student com 9 graus. Então, a probabilidade de T maior do que Q asterisco é 5%. Isso é porque daqui para cá eu tenho 5% de probabilidade. Ou, equivalentemente, daqui para cá eu tenho 95% de probabilidade. Então, ó, o Q asterisco ele já foi obtido direto. Ele é muito rápido de obter. É o QT com quantos graus, qual é a probabilidade acumulada à esquerda? 0,95. E qual é a probabilidade, e qual é o número de graus de liberdade, né, para a gente jogar no R? É 9. Então, vamos lá no R fazer. Então, eu quero QT 0,95, 9 graus. Então, isso aqui deu 1,83. Tá? Então, esse foi o valor do QT, do Q asterisco, 1,83. Só quero tirar uma dúvida aqui. Né? Olha, foi o mesmo valor QT que a gente chegou quando estava fazendo o teste, 1,83. Tá? Só que aqui a gente chega bem mais rápido, né? Porque a gente não precisa passar por essa etapa de ficar normalizando e tudo mais, né? Sai tudo mais rápido. Então, beleza, já obtive o Q asterisco, agora falta concluir o teste. Então vamos lá, concluir o teste. A conclusão do teste.
Então, eu tinha dito que rejeitaria H0 se eu observasse T maior do que Q asterisco. Então, vou repetir aqui, ó. Eu rejeito H0 se o T for maior do que Q asterisco, que é 1,83. Aí agora é que dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é muito, tá? Se você comparar a etapa de conclusão do teste anterior com a etapa de agora, essa etapa 5 vai ser só um pouquinho mais difícil, mas não vai ser nada de outro mundo. Estou dizendo o seguinte, eu vou rejeitar H0 se o T for maior do que Q. Então, na amostra, a gente observou, né? Observamos o quê? T igual a quanto? T é x barra, vamos voltar lá para a expressão, x barra menos 45 sobre S dividido por raiz de n. Essa raiz de n vai ser raiz de 10, porque são 10 pontos na amostra. Aí deixa eu minimizar para a gente poder ver quem é x barra. X barra é 48,2. Então, deu 48,2 menos 45 dividido por S, que é 1,708 sobre raiz de 10. Bom, e agora é só fazer no R. Vamos lá. Então, deu 48,2 menos 45 dividido por 1,708 dividido pela raiz quadrada de 10. Tá? Vou ver se eu copiei certo. 48,2 menos 45 dividido... e aqui, como tem uma divisão seguida da outra, né, o traço de fração maior é o que manda, né? Então, tem que botar uma parêntese aqui para fazer a conta, tá? Então, vai dar 1,788 sobre raiz de 10, tá? Então, isso aqui deu 5,924. E eu... desculpa, pessoal, eu adicionei uma página lá no meio, ao invés de adicionar a página no final. Depois eu vou reorganizar isso. Tá? Então, ok. Para concluir o teste, eu observei T igual a 5,98, né? Então, como T igual a 5,924, né? Na verdade, eu deveria arredondar para 9,25. Mas não vai fazer diferença. Então, como T é igual a isso, né? E aí eu tenho que comparar com o que é asterisco, né? Que é maior do que asterisco, que eu observei sendo 1,83. Então, como T é maior do que asterisco, então eu rejeito H0. O que eu tinha dito lá atrás, né? Que eu vou rejeitar H0 se T for maior do que asterisco, tá? Então, rejeito H0. Né? Concluindo que devemos ter Mi maior do que os 45, né? Vamos voltar lá? Então, ó, a hipótese alternativa era Mi maior do que 45. Como eu rejeitei a hipótese nula, então, concluindo que devemos ter Mi maior do que 45 ao nível de significância de 5%. Tá? Ao nível de significância de 5%. Tá? Alguma dúvida, pessoal? A gente tem que usar... Deixa eu ver aqui a pergunta. A gente tem que usar esse asterisco sempre ou tem alguma condição? Na verdade... Bom, eu não sei se o seu ponto é sobre o asterisco em si, né? A gente podia chamar de qualquer coisa, não precisaria chamar de que asterisco, podia fazer que, tá? Como eu vinha fazendo antes. Então, assim, a letra tanto faz.
Agora, se a questão é, eu sempre vou poder usar a estatística de teste para fazer, para definir a região crítica, a resposta é sim. Você só tem que fazer a verificação na cabeça, né? É você ver, bom, primeiro pensa sempre na região crítica em função do estimador do parâmetro. Então, vou pensar na região crítica em função de x barra. Aí eu vou olhar, bom, a região crítica em função de x barra é onde eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar se eu tiver de acordo com H1, né? Que quando eu rejeitar H0, eu vou concluir que H1 é verdade. Então, só posso rejeitar se o x barra for grande. Aí eu tenho que ir lá na minha estatística de teste e olhar para ela. Bom, no caso desse teste específico, a estatística de teste é a estatística T. Mas vão ter outros testes lá na frente que a estatística de teste vai ser outra coisa, outra expressão, tá? Aí você tem que ir na expressão e se perguntar, bom, será que o sentido se mantém? Será que se eu for usar a estatística de teste, eu também vou rejeitar se o que for maior do que alguma coisa? É isso que você tem que se perguntar. Às vezes não, às vezes muda. Às vezes, para você rejeitar quando o x barra é grande, você vai ter que rejeitar com a estatística de teste menor, pequena. Então, por isso que eu fiz aquele testezinho com vocês. Eu olhei aqui e vi, tem que ver. Se eu vou rejeitar quando o x barra é grande, ou se o x barra é grande, o t também é grande, tá? Porque à medida que o x barra aumenta, o t também aumenta. Então, beleza. Então, eu mantenho o mesmo sinal. É esse o único cuidado, tá? Então, sim, a gente sempre pode usar a estatística de teste para fazer o teste, só precisa ver se o sinal da desigualdade se mantém. Às vezes, não pode ser que não se mantenha, tá? Mas eu acho que todos os exemplos que a gente vai ver aqui com vocês vai se manter, tá? Mesmo que você usar a estatística de teste, ele vai se manter com a mesma direção da desigualdade. Mas é a única coisa que tem que verificar, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse procedimento? Eu não sei, eu acho ele bem mais fácil, né? Fazer com a região, com a estatística de teste, dá menos trabalho do que fazer o teste com x barra direto, tá? A gente vai ver, assim, ao longo das próximas aulas de teste de hipótese, que é assim. Pois é, tem só a prática, né? Então, assim, meio que não tem jeito, tem que fazer exercício, porque fazendo exercício vocês vão pegar o jeito e vão ver, não, realmente é um pouco até repetitivo. Mas a repetição precisa vir, infelizmente, né? Isso aqui a gente absorve com o tempo fazendo os exercícios. Mas a gente vai ver ao longo aí das próximas aulas, né, que o teste de hipótese é muito difícil no começo, talvez, né? Porque no começo a gente não tem ferramenta, a gente faz o que parece ser mais intuitivo, então fica tudo meio confuso, a gente está construindo os testes. À medida que a gente avançar, a gente vai ver, se a gente fizer o teste desse jeito é mais rápido, se a gente fizer o teste desse outro jeito é mais prático, entendeu? Então, por exemplo, agora a gente vai ver, isso aqui era só o teste em função da região da estatística, não é descritiva, que eu tenho que mudar, de teste. Isso aqui era só o que eu já tinha feito, o que eu fiz com vocês agora. Então, vou até passar, né? Deu a mesma coisa, deu t igual a 592. Aí pertence à região crítica, então rejeitamos H0. Aí agora a gente vai falar sobre o seguinte, dando continuidade ao ponto que eu estava falando, né, que as coisas vão ficando mais fáceis à medida que a gente vai avançar, é que o teste bilateral que a gente fez e que ficou um pouquinho confuso, né, a gente vai mostrar que tem uma relação entre o teste bilateral e o intervalo de confiança, que a gente falou assim brevemente no início da aula. Testes bilaterais e intervalos de confiança. E a gente vai ver, no final, que fazer um teste bilateral é equivalente a calcular um intervalo de confiança e ver se o μ0 está lá dentro. Então, é muito mais fácil fazer o teste bilateral usando o intervalo de confiança. A gente vê que as coisas estão todas interligadas, tá? Então, vamos voltar para o exemplo em que a gente tinha a estatística de teste, que era essa estatística T, né? Que era um teste para μ. Então, a estatística de teste era x barra menos μ, não menos μ0, né? Então, vou colocar aqui, era H0 μ igual a μ0. Esse é o teste na sua forma geral. H1 μ diferente de μ0. Então, aqui está o teste que é bilateral, tá? Esse aqui é o teste bilateral.
Então, qual era a estatística de teste? X barra menos o valor μ0 dividido por S sobre raiz de n. E sobre H0, isso aqui tinha distribuição T de student. Isso aqui era naquele exemplo particular, mas eu devia deixar mais geral aqui. N menos 1, tá? Eu provavelmente peguei isso lá do exemplo dos escorpiões, então aqui devia ser N menos 1. Então, da construção do teste de hipótese bilateral, a gente tem o seguinte, né? Vamos voltar lá para mostrar para vocês. Cadê o teste bilateral? Deve estar lá para o final, porque eu embananei a ordem de tudo, né? Acho que está aqui. Está aqui. Então, ó, lembra que lá no teste a gente estava fazendo, né, vendo o cálculo de Q, e a gente chegou no seguinte. Não, acho que é melhor eu fazer direto aqui. Se eu fosse fazer o teste bilateral, eu faria assim. Agora eu vou usar a região crítica em função de T, né, para o teste bilateral. Então, vou escrever alfa é a probabilidade de rejeitar H0 dado μ igual a μ0. Né, dado H0, né? Então, o que é rejeitar H0? Se eu for rejeitar H0 em função da estatística de teste, eu vou rejeitar quando... Né, eu rejeitava quando... Antes, eu fazia minha rejeição quando a distância entre o x barra e o μ0 era maior do que um determinado Q. Tá? Então, a mesma coisa vai valer para T, né? Então, a probabilidade de... Então, quando eu estiver falando de rejeitar H0, eu vou rejeitar H0 se o T for menor do que uma certa quantidade. Vou chamar de Q asterisco. Eu tirei isso dessa informação aqui, ó. Não. Escrevi errado. Maior. Que eu olhei aqui em cima. Eu acho que é mais fácil explicar desse jeito. Talvez seja melhor eu olhar para o cálculo de Q mesmo. Então, ó, aqui a gente tinha feito o seguinte. Estava falando da região crítica, né, de quando rejeitar H0, e eu rejeitava se x barra menos, né, o μ0, aqui no caso o μ0 era 4,13. Se o x barra menos μ0 fosse maior do que Q. Aí eu fiz umas continhas e cheguei, por exemplo, nessa parte. Cheguei aqui, cheguei aqui, cheguei aqui. Ó. Então, nota que eu rejeitar H0 em função de x barra foi equivalente a eu rejeitar em função de t, tá? Que é usando a estatística de teste. Então, eu vou rejeitar se o t for maior do que um certo valor. Esse valor aqui, eu posso chamar de Q asterisco. Tá? Então, ó, eu comecei rejeitando em função de x barra e terminei calculando a probabilidade, né, rejeitando em função de t. Então, se eu escrever isso aqui, ó, eu vou rejeitar se o t for maior do que Q asterisco. Aí tem uma expressão para o Q asterisco. Então, Q asterisco em função do que era Q, dividido por S sobre raiz de n. Tá? Mas tanto faz. Isso aí não vai ser importante para agora. Então, ok, a gente tinha chegado nessa conclusão, onde aqui, onde o T tem distribuição T de student n-1, né? E aí, o que eu concluí, né? Eu concluí que essa expressão que eu estou chamando de Q asterisco é a expressão que vem aqui, né? Ela era o quantil da T com quantos por cento de probabilidade? 1 menos alfa sobre 2, que era os 99%. Estava aqui. Não é isso? Então, de forma geral, onde esse é a T, né? E eu também tenho, melhor focar aqui, eu também tenho o que é asterisco sendo igual ao quantil da T com 1 menos alfa sobre 2 de probabilidade acumulada à esquerda e com o número de graus de liberdade n menos 1. Tá?
Então, beleza. Aí agora vem essa justificativa que eu estava dando aqui. Se alfa é a probabilidade de t maior do que Q asterisco, né, módulo de t maior que Q asterisco, então 1 menos alfa fica sendo quem? 1 menos alfa fica sendo a probabilidade de aceitar H0, que é o complementar, né? Então, a probabilidade de rejeitar H0 é alfa, então a de aceitar é 1 menos alfa. Né? Então, isso aqui é a probabilidade de aceitar H0, né? Dado v igual a μ0, que é a probabilidade do módulo de t ser menor ou igual a Q asterisco. Tá? Porque alfa é a probabilidade do módulo maior. Então, 1 menos alfa, que é o complementar, é 1 menos essa probabilidade aqui, que é a probabilidade ao contrário. Né? Então, o complementar do módulo de t maior do que esse valor é o módulo de t menor ou igual àquele valor. Tá? Então, eu cheguei ao seguinte, a seguinte afirmação. Então, da construção do teste de hipótese bilateral, a gente tem que 1 menos alfa é a probabilidade do módulo de t, que tem essa expressão aqui, ser menor do que Q. Aqui eu não botei asterisco, porque a gente podia chamar do que a gente quisesse, tá? Então, aqui eu comecei com asterisco para ficar consistente, vou colocar asterisco também. Então é isso, tá? No final das contas, a gente chegou pela construção do teste bilateral que 1 menos alfa é a probabilidade dessa quantidade ser menor do que Q. Aí agora vamos expandir isso, né? Então, ó, essa probabilidade menos alfa me dizia quando que eu devia aceitar H0. Então, né, o menos alfa é a probabilidade de aceitar H0, que eu vou aceitar se somente se esse módulo for menor do que Q. Então, é isso que está escrito. Vou aceitar se somente se o módulo de x barra menos μ0 sobre S dividido por raiz de n for menor do que Q. Aí, ó, eu tenho o seguinte, o módulo de um número é menor do que uma quantidade positiva se aquele número tiver entre menos Q e Q, tá? Por exemplo, o módulo de x é menor do que 3 se somente se o x estiver entre menos 3 e 3, né? Por exemplo, se o x for igual a menos 2, então vou botar aqui, módulo de menos 2 é igual a 2, que é menor do que 3. Módulo de 1 é igual a 1, que é menor do que 3. E se eu pegar agora o módulo de menos 4, isso vai dar 4, que é maior do que 3. Então, o módulo vai ser menor do que 3 se o valor que estiver dentro estiver entre menos 3 e 3. Tá bom? Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Peguei o x igual a menos 2, então está entre menos 2 e 3. E o módulo menor que 3. Peguei um que está entre menos 3 e 3. O módulo de 1 que é menor que 3. Agora, quando eu pego alguém que fura essa hipótese, que é o menos 4, então eu vou chegar no ponto que o módulo de menos 4 é 4, que é maior do que 3. Então, tudo isso é para dizer o seguinte, módulo de um número é menor do que outro se e somente se aquele número que está dentro do módulo tiver entre menos o que e mais que, né? Tiver entre menos 3 e 3. Aí contas e contas e contas, e o que acontece? Né? A gente vai fazer essa conta uma vez só para a gente concluir que fazer o teste bilateral é a mesma coisa no intervalo de confiança e nunca mais a gente vai precisar fazer essa conta de novo. Mas eu preciso fazer pelo menos uma vez, tá? Para não ficar uma coisa que cai do céu. Então vamos lá. Então cheguei nisso, né? Então o que está dentro tem que estar entre menos que e que. Agora eu vou desenvolver, como eu quero mostrar uma relação com o intervalo de confiança, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá no intervalo de confiança. Eu vou isolar o μ0 no meio dessa desigualdade e o que não for μ0 eu vou jogar tudo para os cantos, tá? Para os lados da desigualdade. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou multiplicar tudo por S dividido por raiz de n. Aí, aqui, nessa primeira parte, vai dar menos que S sobre raiz de n. Aqui vai cortar. E aqui vai dar QS sobre raiz de n.
Agora, eu quero isolar o mi0 dentro do intervalo, né, para chegar no intervalo de confiança. Então, eu vou pegar o x barra e vou subtrair x barra, tá, dos três lados. É assim que a gente faz conta com desigualdade tripla, né? Desigualdade dupla, digamos assim. A gente soma e subtrai ou multiplica em todos os lados da desigualdade. Então, eu vou subtrair x barra. Quando subtrair x barra, essa parte cancela. Aqui vai ficar menos x barra menos QS sobre raiz de n. Aqui vai dar menos mi0. Aqui, quando eu subtrair x barra, vai dar menos x barra mais QS sobre raiz de n. Prosseguindo, né? Agora, estou quase lá, né? A única coisa que eu quero isolar no meio o mi0 e não menos mi0. Então, para isso, eu preciso multiplicar por menos 1 todos os lados da desigualdade. Então, multipliquei por menos 1 aqui, multipliquei por menos 1 aqui, multipliquei por menos 1 aqui, tá? Então, isso daqui para cá, isso daqui para cá, isso daqui para cá. Aí, agora, eu só tenho que prestar atenção, né? Como eu multipliquei por menos 1, o sinal troca. O sinal da desigualdade tem que trocar. Por que o sinal troca? Vamos pegar um exemplo. Então, eu tinha lá, vou supor, 1 menor do que 2, menor do que 3. Eu vou multiplicar por menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Agora eu vou preencher com a desigualdade. Então, qual é a desigualdade correta? Menos 1 é maior ou menor do que menos 2? Menos 1 é maior do que menos 2. E menos 2 é maior do que menos 3, porque eles estão mais perto de serem positivos. O 0, né? O menos 1 está mais perto de 0 do que o 3, então menos 1 maior do que menos 3. Mais perto de 0 do que o menos 3. Tá? Então, daqui para cá, quando eu multipliquei por menos 1, eu tive que trocar os sinais, e aqui troco também. Ah, então beleza. Então já cheguei ao meu intervalo. E daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi inverter a ordem de ler, né? Isso aqui está dizendo mi0 menor do que essa quantidade, então aqui está mi0 menor do que a mesma quantidade. E aqui é mi0 maior do que essa quantidade, que é mi0 maior do que essa mesma quantidade. Então, daqui para cá, não mudei literalmente nada. Só mudei a ordem que eu estou vendo para deixar o intervalo, né, com o menor valor na esquerda e o maior valor na direita. Então, ó, o meu intervalo de confiança para mi, se a gente lembrar lá da fórmula, né, associado ao menos alfa, esse intervalo era da seguinte forma, né, x barra menos q S sobre raiz de n, x barra mais que S sobre raiz de n. Então, olha o que aconteceu. Eu tinha dito que aceitaria H0 se somente se isso vale, mas isso é equivalente a mi0 pertencer ao intervalo de confiança. Ou seja, essa é a parte importante, né, e que resume toda essa discussão que a gente está fazendo entre teste bilateral e intervalo de confiança. No teste bilateral, a gente acabou de mostrar que a gente aceita H0 se somente se o mi0 estiver no intervalo de confiança. Tá? Então, se a gente lembrar lá do início da aula, era isso que a gente tinha feito, né? Antes de começar a falar de teste de hipótese de forma mais precisa. Né? Aqui nesse exemplo, a gente tinha o seguinte, lembra, era H0 da pincelada dos escorpiões, que era mi igual a 52, e H1 mi diferente de 52. Aí eu falei, como é que a gente testa a hipótese? Né? Como é que a gente vê se faz sentido dizer que o mi é 52? A gente pode fazer um intervalo de confiança para mi, e aí o intervalo que eu fiz deu isso aqui, né? Deu esse intervalo. Como esse intervalo não contém o 52, né? Então eu confio com alto grau de confiança, né? 95%, que esse intervalo contém mi, então o mi não deve ser 52, porque o mi não está aqui dentro. Né? Então, intuitivamente, a gente estava fazendo o teste usando o intervalo de confiança para testar. E aqui agora, no final, né, quando a gente tem um pouco mais de embasamento, a gente conseguiu mostrar, né, conseguiu ver formalmente e matematicamente falando, que essas coisas são equivalentes. Né? O teste bilateral equivale a fazer um intervalo de confiança e ver se o parâmetro está lá dentro. Aí por que eu gastei um tempão falando sobre isso?
Porque agora, quando você for fazer o teste bilateral, ao invés de fazer toda essa conta que a gente está fazendo, a gente pode calcular direto o intervalo de confiança e ver se o parâmetro está lá dentro. Então, é mais um fator que facilita, né, nas contas. Então, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Né? Então, pessoal, alguma dúvida nesse raciocínio, nessa conta, ou então na conclusão? Então, a gente aceita H0 se e só se o Mi0 pertencer a um intervalo de confiança. Ah, aí é importante, né? O teste, ele tinha um alfa igual a, digamos, 5%. E qual é o intervalo qual é o nível de confiança associado ao intervalo? Tem que lembrar isso. O nível de confiança associado é 1 menos alfa. Então, o intervalo de confiança não é de 5%. O intervalo de confiança aqui equivalente seria 95%. Tá bom? Então é isso. O intervalo de confiança vai ser com confiança 1 menos o nível de significância alfa. Tá? Então aí vem a conclusão. O teste bilateral equivale a checar se o Mi0 pertence ao intervalo de confiança para mim com confiança 1 menos alfa. Caso que a gente não rejeita H0, então a gente não rejeita H0 se a hipótese que a gente está postulando cair dentro do intervalo de confiança, ou se ela não cair no intervalo de confiança, a gente rejeita H0. Tá bom? Então essa é a conclusão. O teste bilateral faz o intervalo de confiança e vê se cai lá dentro o verdadeiro valor. Então vamos fazer esse último exemplo. Deixa eu só ver se alguém teve alguma dúvida. Um exemplo, é verdade. Vamos lá, Davi. Vamos fazer esse último exemplo, que ele é bem rapidinho, e aí a gente já consegue terminar. Então vamos lá, exemplo. Pegando lá aquele mesmo caso lá das crianças, né? Então a gente tinha 10 crianças, elas receberam um antiácido, né, contendo alumínio, e a gente observou o seguinte: X barra era 37,20, né, que é a média amostral, o S, que é o desvio amostral, era 7,13, e o nível de confiança era de 2%. Tá? E eu estava testando, olha, o teste era bilateral. Isso do intervalo de confiança só vale se o teste for bilateral. Se for unilateral, não vale. Tá? Então, ó, era H0, Mi igual a 4,13 e H1, Mi diferente de 4,13. Aí, o que eu tinha dito? Né? Eu falei o seguinte, que o teste é equivalente a gente ver, calcular o intervalo de confiança e ver se o Mi0 está lá dentro. Né? Então, eu preciso ver se o valor de Mi0 pertence ao intervalo de confiança para Mi com nível de confiança de quantos por cento? Como o nível de significância é de 2%, né? Então, o intervalo tem que ser de 98%. E lembrando, né, o intervalo de confiança é 1 menos alfa, não é alfa. Então, beleza. Então, tem que calcular quem é o intervalo de confiança. A fórmula do intervalo de confiança é essa. Então, vou colocar aqui IC para mim, de 98%, tem a seguinte fórmula. X barra menos Q, S dividido por raiz de N, X barra mais Q, S dividido por raiz de N. Bom, então isso aqui está na amostra, isso aqui está na amostra, isso aqui está na amostra. A única coisa que falta é o Q, é o Qzinho, né? Então isso aqui é onde o Qzinho é igual ao quantio da T. Isso é lá do intervalo de confiança, tá? Onde o Qzinho é o quantio da T com probabilidade 1 menos alfa sobre 2 e número de graus de liberdade n menos 1. Quanto é 1 menos alfa sobre 2, no nosso caso? Como alfa é 2%, alfa sobre 2 é 1%, então 1 menos 1% vai dar 99%. Tá? Se você não lembrar, né, de onde que vem aqui, né, você pode fazer aquele testezinho, né, o teste de o intervalo de confiança, ele começa com a estatística T. Né? Então, ele é feito de forma que, no meio do intervalo,
eu tenho o nível de confiança desejado, que é de 98. Então, se aqui é 98 do meio, aqui é 1%, aqui é 1%, aqui é menos que, aqui é que. Então, bom, se eu lembrar do desenho que inicia, né, a construção do intervalo de confiança, eu consigo saber quem é o valor de T, de Q, né? O valor de Q, ele deixa 99% de probabilidade à esquerda, porque a direita dele é 1%, tá? Então, beleza. Então, sabendo que o intervalo de confiança é obtido dessa forma, então basta calcular, né? X barra foi 37,20 menos QT. Vamos lá calcular quem é o QT. Quero QT 0,99 N menos 1. N menos 1 é igual a 9, né? Porque nesse teste eram 10 crianças. QT igual a 9, então deu 2,88. Não, 82, né? 2,82, que multiplica 7,13 dividido por raiz de 10. E o extremo da direita do intervalo é 37,20 mais 2,82 vezes 7,13 dividido pela raiz de 10. Então, vamos lá. Fazendo essa conta usando o E. 37,20 menos 2,82 multiplica 7,13 dividido pela raiz quadrada de 10, né? Então, isso deu, do lado esquerdo, deu 30,84 e do lado direito, aí agora para repetir, né, para não precisar digitar de novo, eu aperto para cima, ele já recupera quem era o último comando, eu troco menos por mais, e, né, eu reconheço que aqui a única coisa que trocou foi esse menos por mais, e aí, enter, pronto, 43,56, tá? Tá, então perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se o Mi pertence a esse intervalo, se o meu Mi0 pertence a esse intervalo. Então, vamos lá. Ó, aqui está o intervalo de confiança, deu 30,84, 43,56. Então, vamos ver. Quem era o Mi0? 4,13. Então, Mi0 igual a 4,13. Pertence ao intervalo de confiança? Não pertence. Tá? Então, se aí eu vejo, né, o Mi está dentro desse intervalo? Não. Como eu confio que esse intervalo contém Mi, né, então o Mi não pode ser 4,13, porque tinha que ser um valor dentro desse intervalo. Então, o Mi0 não pertence ao intervalo de confiança, então logo rejeito H0. Rejeito H0 ao nível de significância alfa igual a 2%, tá? Então, rejeitei H0 ao nível de significância alfa igual a 2%. Tá? Então, a gente conclui que, na verdade, o Mi não deve ser igual a 4,13. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Pois é, esse exemplo é bem discrepante. Porque, né, basta ver, né, que ele cai muito longe. Ah, que bom, que não ficou mais fácil. Em geral é assim, porque, não sei, a gente precisa falar da parte teórica, né, mas, porque ela é quem base, né, para a gente não tirar as conclusões do nada. Mas, assim, aquela questão, né, você quebra a cabeça uma vez para entender a teoria, uma vez que você entendeu, você absorve aquele conhecimento e usa ele na forma da prática, né?
E aí, acho que vai fazer mais sentido conforme vocês forem fazendo mais exercícios, tá? Então, a ideia, né, a noção que eu queria transmitir hoje, né, com essa última parte do teste bilateral, é que ele era difícil, eu achei ele mais difícil antes, né, do que o teste unilateral, porque envolvia aquela coisa do módulo, que era meio chato, né? Esse módulo tem que ser maior do que o valor, não sei o quê. Então, dava mais trabalho. Então, agora a única questão é que eu já mostrei para vocês que para fazer teste bilateral, basta calcular o intervalo de confiança e ver se esse valor está lá dentro ou não, tá bom? Então, em geral, vai ser assim. Nas próximas aulas, a gente vai ver que tem algumas simplificações que acabam acontecendo e que a gente consegue calcular ou fazer o teste de forma mais rápida e mais prática, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Então, qualquer dúvida, é só perguntar. Isso, exatamente. Então, o unilateral a gente pode fazer pelo que é asterisco. Na verdade, é melhor vocês referirem a esse método como o método da estatística de teste. Tá? Porque o que é asterisco foi o nome que eu botei agora para o quê? Né? É só uma letra. Então, quando vocês forem falar com outras pessoas, então, até para elas entenderem o que vocês estão falando, é melhor se referir a método da estatística de teste, usar a estatística de teste para rejeitar, né? Para definir a região crítica. Tá? E o bilateral pelo intervalo de confiança, sim. Sim. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Aí na próxima aula a gente deve falar sobre p-valor, né? Eu acho que a próxima aula ainda não vai ter saído de licença. Eu acho que ele vai sair só acho que dia 11 ou alguma coisa assim. Então na próxima aula a gente vai falar sobre p-valor, que assim, é um conceito talvez um pouquinho mais complicado de entender a princípio, mas de novo, uma vez que a gente entenda ele, ele vai simplificar os testes de hipótese, tá? E aí vocês vão conseguir entender sempre que alguém falar em p-valor em alguma pesquisa ou em algum tipo de trabalho científico, as pessoas não fazem teste de hipótese assim do jeito que eu mostrei para vocês, definindo a região crítica e depois rejeitando. Eles calculam uma coisa chamada p-valor, que é uma probabilidade. Se essa probabilidade for muito baixa, perto de zero, eles rejeitam H0. E a gente vai ver por que a gente pode fazer o teste assim também, tá? Bom, então é isso, pessoal. O que eu tinha para hoje já falei, né? Então, a gente se vê semana que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Um bom dia aí para vocês, boa tarde, bom almoço. Até semana que vem.